Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje vou mostrar quais são as minhas páginas favoritas de todos os meus cadernos de Bullet Journal. Eu uso o Bujo como método de organização desde 2017 e tenho por volta de 10 cadernos preenchidos, então foi bem difícil escolher os favoritos. Obviamente os meus favoritos são os cadernos mais recentes, porque depois de tanto tempo usando, agora eu já tenho o meu estilo próprio, sei bem do que eu gosto. Lá no começo eu copiava muitos layouts do Pinterest e nem sempre funcionava. Mas faz parte do processo, é natural isso acontecer. Então eu vou começar pelos meus cadernos mais antigos. Esse aqui é o caderno que eu usei em 2017. Eu que criei ele de certa forma. Eu queria caderno pontilhado, mas na época não era tão fácil de encontrar ou era muito caro. Então eu mandei fazendo uma gráfica. E esse daqui é o primeiro layout semanal oficial, digamos assim, que eu fiz. Antes de ter esse caderno eu usei um outro que eu testei o método por uns 3 meses, se eu não me engano, para ver se eu gostava. E aí, em 2017, eu considero que eu comecei em 2017 porque foi quando efetivamente eu me dediquei, completamente a usar o método. Então essa aqui foi a primeira semana de janeiro de 2017. E como vocês podem ver, eu fiz uma grande mistura de muitas coisas, e muita coisa que você encontrava no Pinterest na época. Essas bandeirinhas, por exemplo, é algo que tinha muito nas decorações, nas ideias de decoração do Pinterest. Para cada dia da semana eu usei uma cor diferente. Eu usava caixinha e um check antes, para me organizar. Hoje em dia eu já uso símbolos diferentes, então isso também evoluiu. Usei lápis de cor, além de caneta colorida. Eu usava muito lápis de cor no começo, acho muito útil, muito legal, porque você não precisa se preocupar com a gramatura do papel, o uso do lápis. E, além das canetas coloridas, não tem nenhum outro elemento adicional de adesivo, de desenho, de washi tape, porque na época realmente eu tinha pouquíssimo material e me virava muito bem, diga-se de passagem, só com isso. Então esse aqui, por ser o primeiro layout oficial, eu tenho um carinho por ele, mesmo ele não sendo incrível, maravilhoso, enfim. Mas eu gosto dele, achei ele muito legal e marca bem, o meu começo usando o Bujo. Esse agora é o caderno de 2018, que também fui eu que mandei fazer na gráfica. Esse layout aqui, ele junta 3 coisas que eu usei bastante e eu confesso que eu tô com saudade agora relembrando, que era usar régua de letras, esse tipo de régua aqui de colégio que eu tenho até hoje e usei bastante para fazer os títulos. Então, ele dá um efeito muito legal, eu gosto bastante desse tipo de régua. Uma segunda régua também que eu tenho, que ela é de formas geométricas, então ela é legal para fazer símbolos, como esse aqui para fazer decorações. Também usei bastante no começo e gostava bastante. E a combinação de preto com amarelo, eu gosto muito dessa combinação de cores, acho que fica muito bonito o efeito, dá um destaque muito legal. E esse layout aqui foi um dos poucos, se não o único, em que eu usei o dia da semana em inglês. Tentei fazer alguma coisinha aí, de novo, inspirado no Pinterest, Hoje em dia não uso, acho que nada no meu bullet journal em inglês, mas eu vi um layout assim, gostei, e até hoje eu gosto muito desse tipo de layout. Simples, querendo ou não, que você faz com o que você quiser, o que você tiver disponível. Com um toquezinho de cor você muda completamente, com mais cor, menos cor, colorido ou só preto e branco. É um tipo de layout que eu gosto muito até hoje. Ainda no caderno de 2018, esse aqui é um outro layout que eu gosto bastante, que eu fiz com o caderno virado. Foi uma das primeiras vezes que eu testei isso e eu uso até hoje de vez em quando, eu gosto bastante. Eu coloquei embaixo previsão do tempo, usei como cor de destaque o azul. Ficou simples, mas ao mesmo tempo fofinho do meu ponto de vista. Aqui embaixo eu coloquei um rastreador de hábitos, a semana. E eu gosto até hoje desse modelo de layout porque você consegue usar bastante espaço para escrever pelo dia, mas só gasta 2 folhas. Então, se você tá com pouca página, é um tipo de layout muito legal. E com um caderno
Com o caderno em espiral é mais fácil ainda de fazer, porque daí você só dobra e usa no dia a dia. Esse é o caderno de 2019 agora. Esse aqui é um layout especial, né, do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de março. E lá em 2019 eu tava fazendo 27 anos. E esse aqui foi um layout também inspirado no Pinterest, mas que eu adaptei. Eu lembro que eu peguei, acho que, coisas de lugares diferentes. Isso aqui, por exemplo, não fazia parte, era de outro lugar. Mas aqui tem os elementos clássicos daquela época. Então tem esse tipo de fita que o pessoal fazia, que destaca, né, o título. Esse formato também de caixinha de texto. Você fazer uma sombra para ela. As bandeirinhas de novo aqui presente. E esse daqui é um layout que eu acho legal porque ele tem um pouco de desenho, mas é um tipo de desenho que eu gosto e que é fácil de fazer. Eu peguei isso aqui como inspiração porque ele tem balões e esses balões eu usei a régua de formas geométricas que eu já mostrei para vocês. Então eu fiz formas maiores, formas menores. Ficou um balão um pouquinho diferente? Ficou, mas pelo menos foi muito fácil de fazer. Eu não me estressei com isso, porque como eu não sou boa em desenho, né, para desenhar no começo que eu ainda tentava, achava que talvez eu fosse gostar ou conseguir, era bem estressante. Então esse aqui foi bem tranquilo de fazer, as bandeirinhas também super simples. Então foi uma alternativa que eu usei, né, para ter uma página mais decorada. Eu gosto muito dos tons, né, de roxo com rosa, essa combinação, acho que ficou muito bonita. E o resultado final é algo que eu acho que um dos melhores layouts que eu já fiz de aniversário. Não fiz muitos assim, mas é um tipo que eu gosto bastante até hoje. Esse layout aqui também é do caderno de 2019 e eu lembro muito bem de quando eu estava fazendo ele. Eu fiz todo o mês temático de espaço e naquela época eu tinha pouquíssimos materiais, então principalmente adesivo eu praticamente não tinha. Mas eu sempre gostei de fazer layouts temáticos, então quando eu resolvia fazer isso, eu ia direto para a internet, abria o Google mesmo, colocava ali as informações do que eu estava buscando e imprimia principalmente preto e branco, tanto para poder colorir, e também porque eu não tinha impressora colorida, e também porque eu gosto, né, do efeito que dá o adesivo, né, a imagem em preto e branco, e foi o que eu fiz aqui. Então eu imprimi, recortei, colei aqui, usei as outras cores que eu estava usando ao longo do mês, que era o azul e o rosa, coloquei aqui nesse tipo de formato, né, de layout um pouquinho diferente. E eu gosto muito dele até hoje, a impressão ficou muito boa. E o traço, né, todo é igual, então acho que todo combinou muito bem, mesmo sendo super simples, é uma decoração linda, que eu gosto até hoje. Na verdade, esse mês inteiro aqui, eu gosto muito até hoje, mas essa aqui com certeza é a semana favorita desse mês aqui. Chegamos em 2020, nesse tipo de caderno aqui, modelo Moleskine, saiu um pouquinho dos espiral. E aqui eu vou mostrar para vocês um mês inteiro dessa vez, não só um layout semanal, porque aqui a gente estava em maio de 2020, ainda no auge da pandemia. Eu estava com muito tempo livre e surtando, basicamente, por não saber o que ia acontecer, quanto tempo que ia durar, enfim. Todo aquele caos que a gente lembra bem, infelizmente, ainda de como é que foi. Então, como eu tinha bastante tempo livre e queria ocupar minha mente, né, esquecer tudo que estava acontecendo, pelo menos um pouco, eu me dediquei bastante na decoração desse mês. Aqui eu já tinha alguns elementos um pouquinho a mais do que eu tinha antes de decoração, então eu comprei algumas washi tapes diferentes, mas ainda usava bastante essa técnica que eu acabei de contar para vocês, de procurar imagem online, imprimir. Essas aqui eu pintei de temático de cactos, né, de plantinhas que eu fiz esse mês. Então aqui eu fiz o calendário, a minha página de metas, tarefas. E para vocês verem como realmente eu estava querendo ocupar muito a minha mente, a minha página tradicional de livros e filmes, eu tive que adicionar uma abinha extra, porque eu li mais esses livros ainda, além desses, e assisti mais filmes ainda. E foi uma também das primeiras vezes que eu usei a abinha, né, ou Dutch Door, se você preferir. E eu gosto muito até hoje.
então eu uso bastante até Adult-Door. Então aqui ficou com tom de craft, com verde também. Ó, aqui outra abinha no layout semanal. E eu realmente gosto muito desse mês, eu volto de vez em quando pra folhear, pelo menos algo bom ficou, né, desse período. Que era fazer decorações diferentes e focar, né, em coisas diferentes. E esse aqui, com certeza, é um dos meus meses favoritos desse caderno de 2020, que já vai ter outra pra mostrar pra vocês. Então, como eu disse, esse aqui é o segundo caderno que eu usei em 2020. O que eu mostrei pra vocês antes era esse aqui. E nesse caderno que eu usei para outra metade do ano de 2020, eu fiz um mês especial, né, temático, da Bela e a Fera, que é o meu conto de fadas favorito. E essa semana aqui é a minha favorita do mês, apesar de gostar do mês inteiro, do resultado final. Aqui eu imprimi para os títulos dos dias da semana uma fonte que eu achei bonita, que combinava, pintei com canetinha, usei o craft vermelho e preto e algumas washes que eu tinha. E o meu amado adesivo de bolinha, que eu já estava bastante apaixonada por eles lá no começo. E uma canetinha dourada só para fazer um efeitozinho. E também é um layout que, no meu ponto de vista, é simples, mas que com pequenos elementos deixaram ele muito bonito, muito marcante para mim até hoje. Eu ainda tenho os cadernos de 2021 e 2022 para mostrar para vocês, são 4 cadernos no total. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu queria saber se vocês têm interesse por esse assunto e querem ver uma parte 2, mostrando mais páginas desses anos, porque, como eu disse, os anos mais recentes agora são as páginas que eu mais gosto, porque hoje em dia eu tenho mais material, hoje em dia eu já sei exatamente o que eu gosto, então eu mostraria várias páginas favoritas desses cadernos, além do que eu já tô fazendo, né, em 2023. Então, me conta aí se você quer ver, deixa o like para eu saber que você tá interessado, comenta, que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!